Sejam muito bem-vindos ao nosso programa PromoveCast nessa quinta-feira às 20 horas ao vivo. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente já começou o nosso programa, né? Uma chuva absurda no Rio de Janeiro, né, Sandro Mansur? É sempre a culpa da chuva, né? Mas hoje nem deu tempo de caô de botar a culpa na chuva, né? Hoje não teve chuva. Hoje não colou. Aí eu botei na cirurgia que atrasou, mas realmente atrasou mesmo e... Enfim, quem é... Nosso convidado de hoje vai entender um pouquinho, né? Faz parte. A gente hoje está começando o nosso 9º programa. Quem diria, né? Nós estamos no 9º episódio. É, 9º episódio, Passa né? rápido, hein? Passa rápido. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Hoje a gente vai ter um programa muito especial falando sobre saúde do homem. Se a gente está aí com um público de maioria, né? De homens, a gente percebe nas nossas redes. Então esse programa aí hoje é para você. Sandro Mansur, destaque inicial. Diga lá. Destaque inicial, sempre a gente começa falando aí das nossas campanhas. No último programa, que não foi no dia do feriado, foi um programa anterior ao feriado, a gente fez aí a divulgação das camisas. Você trouxe uma camisa de um time lá da Arábia, né? Que você... Não, o time da Arábia é esse aqui, cara. Esse aqui é o Vasco da Gama, se você não conhece. Vou botar aqui, ó. Respeita... Opa. Vasco da Gama. E você trouxe a camisa do time aí árabe, né? Qual é esse time aí mesmo? Esse aqui é o Etihad, que é o time do Benzema. Pô, maneiro. Saiu hoje na imprensa, né, que o treinador desse time foi mandado embora porque chamou o Benzema de vagabundo. Que isso? E aí eles querem contratar o Abel do Palmeiras. Então essa equipe aqui hoje é uma das maiores equipes do mundo árabe. Interessante, né? Não sabia. E a gente está fazendo esse sorteio. Agradecer o nosso amigo, né, professor Edu, foi nosso atleta lá no Vasco. Maneiro. Lateral, jogou aí durante alguns anos no Vasco e recentemente fez essa entrega aí pra gente estar doando aqui no programa. Mas hoje a gente tem que falar dessa aqui, ó. Dessa camisa... Tem história. Tem história, esse clube centenário, e a gente fez a doação no nosso Instagram, fizemos lá um sorteio e teve uma pessoa especial que conquistou essa camisa. Com certeza, e ela participou muito num programa que foi assim... Um programa muito maneiro com Odir de Souza, fisioterapeuta da Seleção Brasileira. Parabéns pelo título pan-americano, né? Recentemente, Seleção Brasileira. Parabéns, Odir. Né? E naquele programa a gente teve uma convidada lá nas redes sociais, né? Que mandava muito mensagem pra gente e tal. E hoje ela veio aqui receber essa camisa. Cara, só dava ela no programa. Eu achei depois eu até brinquei com o Odir no final do programa. Falei, cara, foi jogada ensaiada, tu combinou com ela, mas não é não. Ela é fã do Odir, assim... Foi aluna dele, é a famosa cria do Odir, né? Mais uma fisioterapeuta aí de ponta que a gente vem aqui falar ao vivo com ela para pegar a sua camisa do Vasco. Parabéns, Catiane! Aqui, ó, receba a camisa linda desse clube que tem a história mais bonita do futebol brasileiro. Se a gente está aqui hoje nesse programa é graças a esse clube que deu a oportunidade da gente se conhecer, formou a gente como homem, como cidadão. E a gente só tem gratidão ao Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Então fazer a entrega dessa camisa para você que é uma grande vascaína. A gente ficou conversando aqui antes sobre o Vasco. Nosso convidado também é vascaíno, né? Sandro Mansur é vascaíno? Eu torço muito pra Fórmula 1, cara. Meu esporte é o esporte que eu mais gosto, é a Fórmula 1, cara. Mas aí eu vou ficar com a América, eu sou América. Pro Romário aí, essa foi dedicada ao Romário. Perfeito. E a gente queria te fazer essa entrega. Obrigado por ter vindo. Fica à vontade, o microfone é seu para falar. Eu sou tímida. Eu agradeço ao Odir, porque eu estou ganhando essa blusa por causa dele, através dele. Conheci vocês através dele. Trabalho com ele há 1 ano. Então, Odir, quero o seu autógrafo. Que bom. Aquele programa você participou muito com a gente que está começando aqui esse projeto. E a gente assistindo você aqui escrevendo, mandando mensagem e tal, foi legal pra gente. E quando a gente coloca uma camisa no Instagram, que é o PromoveCast, @PromoveCast, o sorteio ele funciona da seguinte forma, né? A gente vai fazer o sorteio da camisa do Etihad, a gente vai colocar no Instagram e a gente precisa de comentários. Então o sorteio é em cima dos comentários. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Acredito que você tenha comentado bastante. Muito. Né? Marquei até quem não é vascaíno, que depois ficou brigando comigo. Não acredito que você fez isso. Até meu filho, que é doente no Flamengo. Mãe, você fez isso? Fiz. Quero a blusa. Mas tu é vascaína mesmo? Sou. Tenho tatuagem. Maneiro. Nossa. Fiz. Legal. Parabéns. Fiz recentemente. Então... E o que você achou do programa do Odir? Fala um pouquinho aí. Você gostou? Eu sou suspeita.
porque eu sou fã número 1 do Odi, trabalho diariamente com Todos ele. nós somos, né? Vejo ali aquele amor que ele tem pela fisioterapia. E hoje em dia, a gente conversa muito a respeito disso. É muito difícil você encontrar uma pessoa que você se dedica, que você ama a profissão e você coloca o amor na profissão. E ele coloca o amor, ele acredita, mete a mão, faz e... Muito bom. Ela mandou uma pergunta, eu lembro disso, né? A gente estava conversando, ela pediu pro Odir contar sobre um caso clínico. Isso. E o Odir veio aqui, contou e se emocionou. Foi mesmo. Foi sobre até um quadril, Do não foi uma Giuseppe. fratura, não Do foi Giuseppe. uma fratura. Um câncer que descobriu no joelho. E assim, o Odi estava bem preocupado, tenso. Aí ele falava, nossa, não sei, vai ser um desafio muito grande. E eu sentia que ele estava tenso ali. Mas ele estava ali pensando como que eu vou trabalhar, como é que vai ser. E eu vendo aquele processo dele foi... Nossa, até fiquei arrepiada. Contei para você, né, antes do programa. Então, assim, ver que o Giuseppe conseguiu superar, correr, foi maravilhoso. Pô, Muito que bom. legal, que legal. Muito bom mesmo. O Odir é diferente, né? Diferente, O Odir diferente. é um profissional, um ser humano diferente e ele tem essa característica que é muito crucial da fisioterapia, né? Esse acolhimento, esse Sim. envolvimento com o paciente, ele leva isso para os alunos dele, para os fisioterapeutas que ele forma e que ele passa essa experiência. Verdade. E é muito bacana. Então, assim, hoje eu não vou fazer uma salva de palmas pro Odir, não. Vou fazer uma homenagem que tem tudo a ver com ele, um brinde. Vamos fazer um brinde Opa. aí pro Odir. Na nossa canequinha nova aí, ó, Promove Cash. Um brinde aí, Odir. Brinde. Tá devendo aquela olegar ali, hein, Odir? Que você gosta bastante, hein? Vamos marcar. Gosta de verdade. Legal. Legal. Catiane, agradecer a sua presença aqui com a Eu que gente, tá? agradeço. Você veio aqui na Barra da Tijuca, receber a sua camisa, participar do programa. Claro. Obrigado por estar sempre participando com a gente também, comentando lá no Instagram, né? E vou continuar. Isso é muito importante pra gente, então Claro. pra gente é uma gratidão, né? Receber você aqui, tá bom? É uma gratidão Eu que agradeço. mesmo. Muito obrigado pela presença, pela participação. E fica à vontade para dar sugestões, temas e Com certeza, eu sou muito boa nisso. Pô, legal, assuntos assim, pô, eu acho Sou que é muito legal boa. vocês falarem de alguma patologia específica, de alguma situação específica da área da fisioterapia, Pode um deixar. artigo, algum dado científico que você queira que a gente traga aqui no programa, porque o nosso programa ele tem esse viés de informação, né? Promove é promover informação de boa qualidade, que é uma carência hoje em dia muito grande nas redes sociais, informação Sim. de boa qualidade e que venha ajudar alguma pessoa, alguém que esteja acompanhando a gente de alguma maneira positiva na vida dessa pessoa. E a saúde ajuda muito positivamente na Com vida das certeza. pessoas. Com Obrigado, certeza. muito obrigado Uma mesmo. salva Eu que de palmas. agradeço. Amei. E você que estiver aí ó, assistindo, quiser receber também essa camisa, vem aqui buscar essa camisa. Fique ligado aí no nosso Instagram, que a gente vai estar fazendo já. Assim que terminar o programa, a gente vai estar colocando aí nas nossas redes, divulgando essa camisa original, vinda direto da Arábia Saudita. Essa eu vou participar, cara. Eu achei essa camisa gostou, muito cara? bonita. Não, achei essa camisa maneira. Eu achei mais bonita do que aquela do Neymar, cara. Essa aqui é muito Eu pensei maneira. que você ia falar que era mais bonita que a do Flamengo. Cara, ela é vermelha, né? Vermelha. Esse foi a América. Eu acho ela mais bonita Eu que sou o Flamengo. americano, cara. Aí, pro Romário. A homenagem, né? Pô, tu viu a camisa do América tá com Adidas. É a maneira. A camisa do América é bonita pra caramba, cara. Aquele vermelho. A gente falar do Romário, a gente é suspeito, né? É suspeito. E- O baixinho é diferente. E a gente tá torcendo aí para que o América consiga agora estabelecer É. Aliás, os últimos momentos de glória do América foi em 2014, quando o Baixinho era diretor de futebol. Exatamente. E ele jogou, né? Ele, teoricamente, foi campeão lá no América. Ele prometeu isso pro pai dele, encerrar a carreira no América, que é o clube de coração do pai dele. E ele fez isso, cumpriu. Eu tô brincando aqui que essa camisa parece a camisa do América, mas a camisa do América é uma das camisas, na minha opinião, mais bonitas do futebol brasileiro. E o hino do América Não, também é mais muito... bonito. É mais bonito. O hino do América Como é que é? É sensacional. Sabe como é que é? Não, eu vou ficar com vergonha Assim, de ó. cantar. Hei de torcer, torcer, torcer. Hei de torcer até... Tem o Tim Maia isso cantando aí. essa música, que é coisa espetacular. Mas, sem delongas, vamos falar no nosso convidado de hoje? Vamos nessa. Deixa eu olhar aqui, falar um pouquinho do nosso convidado, falar do currículo dele, né? A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é a saúde do homem. Nosso convidado, Dr. Stefano, ele é médico e graduado pela Universidade Gama Filho, tem a residência em cirurgia geral pela Santa Casa de Barra Mansa, residência também em urologia no Hospital Municipal da Piedade, pós-graduação em
laparoscopia, é isso? Opa, avançada em urologia pelo Instituto CRISP, pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão em Saúde, membro do Conselho Administrativo do Grupo AMEP Saúde e médico urologista responsável técnico do Centro Hospitalar AMEP Jacarepaguá. Recebam uma salva de palmas, doutor Stefano. Grande Stefano. Seja bem-vindo ao nosso programa Promovecast. É um prazer estar recebendo você aqui, doutor. Obrigado, Erdi. Valeu, Sandro. Mais uma vez estou aqui, né? Queria agradecer vocês pelo convite. Agradecer minha família também, que está me vendo lá. Opa, minha mulher legal. que está 8 meses de gravidez. Meu já filho tá lá, chegando. Vicente, na barriguinha dela. que legal. Minha família toda está me assistindo também, vários amigos já até me mandaram mensagem aqui. Então, só agradecer e espero que eu fique bem à vontade para receber essas perguntas aí que não sei como é que elas vão ser feitas, Não, mas relaxa. estamos aqui para Relaxa. Fica à fazer vontade. acontecer. Essa casa aqui é sua. A gente já queria te agradecer porque você ajudou, né, o programa com algumas questões sociais. Então, assim, isso é muito importante pra gente, pro programa, para as pessoas também que estão assistindo. Essas causas vão estimulando a gente cada vez mais estar aqui. Não é fácil, a gente tem aí todo um trabalho, né, cansativo, mas quando a gente ajuda, né, isso se transforma num incentivo. Então, fazer um agradecimento aqui pela ajuda que você deu pra gente, né, nos programas anteriores e também com o Tim Marreta, né, Sandro? Exatamente. É importante você Pô. ter frisado isso, que a atitude do Stefano foi muito maneira. Ele colocou a rede hospitalar, ao qual ele é dono dessa rede hospitalar e ambulatorial, que tem um volume muito grande de pacientes, né? E de funcionários, profissionais médicos, profissionais da área da saúde. E ele disponibilizou essa campanha do Dia das Crianças, que foi assim algo sensacional. A arrecadação de brinquedos, de roupas, né? E que geraram ajuda para aquelas crianças da comunidade da Cidade de Deus, do Tim Marreta Kids. 130 crianças receberam mais de um brinquedo. Eu fui na festinha lá, foi na quadra da escola de samba ali, da Cidade de Deus, né? Cidade. E quando eu cheguei lá, Erdi, eu olhei aquela quantidade de criança, aquela quantidade de brinquedo. Cara, eu nunca vi tanta bola voando, tanta bagunça, uma felicidade tão grande. Cara, então você pode ter certeza que você contribuiu de uma maneira ímpar para a felicidade daquelas crianças e para a felicidade das pessoas que puderam participar desse momento, como eu, por exemplo. Não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. Obrigado, tá? Não, que isso. Na verdade, agradecer também o Sandro por ter me incentivado, né? Que numa dessas conversas que a gente sempre tem, né? Ele me incentivou, falou, não, vamos fazer... Pô, é uma instituição bacana, merece uma atenção, né? Tá perto da gente ali, já que a gente atua muito na região de Jacarepaguá. Então, foi muito importante a gente estar presente. E, inclusive, eu queria puxar esse assunto para dizer que vamos entrar numa nova campanha para o Natal. Opa! Opa, lançou! Gostei, agora eu gostei. Vamos lá, puxa aí, puxa aí. Eu queria aí. pedir ajuda de vocês, né? O promover, né? Mais uma vez, incentivar, né? Mais uma vez uma campanha. Nessa vez agora de alimentos, né? Para o Natal. A gente não tem o slogan ainda dessa campanha, mas o marketing vai trabalhar. Vamos montar um slogan, uma campanha bacana para a gente conseguir fazer aí um Natal com uma ceia bacana para não sei se para a mesma instituição, para outras instituições também da CDD ou de outras comunidades próximas, né? Vamos estudar um pouco isso para ver se a gente consegue concretizar, né? Perfeito. Conte com a gente, né? Esse canal aqui, ele é um canal para divulgação, né? Para promover qualquer informação ou assunto que venha ajudar as pessoas. Então, assim, a gente está à disposição. De certa forma, o Sandro também teve um papel importante nesse programa, porque ele que deu essa ideia inicial, quando a gente sentou, ele falou, cara, vamos fazer um programa para ajudar. Isso pra gente tem sido importante, porque os próprios convidados, né, quando chegam aqui, ajudam também nesse processo. A gente teve um convidado que foi o Simão, acho que você viu no dia do Roberto Simão, né? Foi, no dia do Simão. E aí o Simão, ele falou sobre uma ONG Ação Animal, né? A partir de amanhã a gente vai estar fazendo um evento online com mais de 10 doutores renomados,
visando também ajudar a Associação Animal, né? Então, assim, com o Belmiro, com a Muito Ingrid, maneiro. né? Com o Pietro. Muito né? maneiro. O pessoal, vou estar também palestrando, o próprio Simão, falando sobre treinamento de força, um evento nacional dedicado à ONG e Ação Animal. A gente começou aqui divulgando, né? E o processo vai... Então, quando você fala isso pra gente, é motivo de orgulho. E pode ter certeza que a gente está à disposição para ajudar nesse processo. Né? Com certeza. E o Promovecast é isso que o Stefano falou, né? É promover. A gente tem aqui 2 grandes pilares do nosso podcast, que é promover informação de qualidade e promover ajuda às pessoas que necessitam de ajuda. E a gente às vezes acha que é complicado esse processo de ajudar, mas um simples detalhe que você faz por exemplo, a campanha que o Stefano lançou hoje aqui no nosso programa do Natal, um simples panetone que você dê para uma pessoa necessitada já faz uma diferença surreal. E aproveitando o gancho, vou lançar uma enquete, cara. Nome da campanha, já botei 2 aqui, ó. Natal Solidário ou Natal Amigo? Vamos lá. Bota essa enquete para votação. A gente pode colocar aí nas nossas redes sociais. Podemos sugerir, claro, tá aberto, né? Conversei com o marketing, que é minha irmã é responsável, né, por esse setor. Até um beijão para ela, Júlia, se estiver me assistindo aí. E ela estava já bolando, né, alguma coisa para a gente concretizar, mas está aberto sugestões, né? Podemos colocar essa enquete aí. Então, no próximo programa, provavelmente a gente já vai ter bem definido e esclarecido essas ideias para estar divulgando isso, tanto nas redes sociais também quanto nos cortes, para que as pessoas possam estar também ajudando nesse processo. Que é isso, a gente quer a ajuda de vocês nessa divulgação, que isso é o mais importante. A gente não fica enchendo o saco de vocês para ficarem curtindo toda hora, não. Mas a gente fica assombrando aí vocês para estarem ajudando, porque isso aí faz a diferença. Exatamente, a gente não tá nem aí pra essa coisa de engajamento, eu nem sei, eu não entendo muito bem disso, tô aprendendo aos poucos, eu aprendi no último programa lá com o Peterson Hater, eu nem sabia que era isso, cara. Então assim, o nosso objetivo aqui é esse, o papo é reto, o objetivo é ajudar, levar informação de qualidade, e o Simão aí maneiro esse congresso, essa palestra que ele tá promovendo. E, assim, não tem protocolo, não tem formalidade nenhuma. Quem quiser ajudar, quem quiser trazer a instituição aqui para ser ajudada, a gente vai estar participando. A gente não tem conflito de interesse nenhum, de qualquer tipo de burocracia, de qualquer coisa. O que você quiser ajudar, tá valendo. Então, para a gente fechar aqui, campanha lançada, Natal Solidário ou Natal Amigo, vai para a votação, para o enquete. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, no Promovecast. O Stefano vai estar divulgando lá nos meios das mídias sociais da rede hospitalar dele. E vamos ao que interessa, Erdi. Vamos falar de quê? Saúde do homem? Saúde do homem. Stefano, fala um pouquinho sobre a tua trajetória, a sua história, para a gente poder te conhecer. Ótimo. Cara, então, eu fiz medicina, né, porque... minha família vive nesse meio, né? Não foi sempre assim, mas é claro que eu acho que eu absorvi mais isso da minha mãe, que era pediatra, né? De formação. E de um tempo para cá eu vim aperfeiçoando ali meu interesse na graduação, né? E depois eu resolvi fazer cirurgia, porque acho que assim como o Sandro, eu tenho hoje eu sei que eu tenho uma dificuldade de concentração com coisas muito teóricas. Assim, detalhe, assim... Que traíra, né, cara? Assim como o Ele Sandro, entregou, né, cara? Assim exato. como o Sandro, né, cara? Mas, cara, então, aí, como eu entendi que eu gostava muito da parte prática da medicina, né, e o meu interesse sempre foi em especialidades, né, que tinham mais essa questão prática, né, eu fui muito mais pro lado da cirurgia, né, e de verdade, assim, eu não pensava em ser urologista, né, eu pensava em ser cirurgião pela parte prática, né, porque eu gostava realmente e tinha bastante interesse dentro da medicina, né. Depois, com o tempo, fazendo a cirurgia geral, convivendo ali, lá, principalmente na Santa Casa de Barra Mansa, né, que é onde foi que florou muito o interesse por várias especialidades, mas a urologia me chamou a atenção por ser uma especialidade com muitas possibilidades, né? Você tem aí diversas possibilidades de trabalho dentro da urologia, né? Você pode atuar em ambulatório, né? Você pode atuar
operando mesmo, né? E dentro do ambulatório tem outras subespecialidades, né? A andrologia, que fala muito da parte sexual do homem, né? Da parte hormonal também. A parte oncológica dentro da urologia também está se subdividindo muito. Então, a urologia ela é uma especialidade. Além disso, eu vejo a urologia como uma questão social muito importante. Porque muitas vezes, né? E a gente via isso muito no SUS, quando a gente atua na residência, a gente atua diretamente com esse tipo, né, de dificuldade, né? E no SUS é muito difícil. O que acontece? O paciente, muitas vezes, quando ele chegava para ser consultado no urologista, às vezes era a primeira consulta que ele fazia na vida, né? E assim, ele tinha 50, 60 anos e nunca foi no médico, e quando ele chegava já era para resolver um problema que muitas das vezes estava avançado, e ele nunca teve essa atenção. Então, a saúde do homem, ela é hoje, eu acho que é um assunto muito, muito importante para ser debatido, cada vez mais. O Outubro Rosa, ele veio ali ganhando força, né? Depois o Novembro Azul, logo depois entrou. Mas tem que ser mais bem colocado, tem que ser mais bem reforçado, porque o homem ainda tem muita coisa que ele deixa para lá. Ele vai deixando, o foco dele é no trabalho, é sustentar a família, né? É estar ali. Não estou falando que a mulher não faz isso, obviamente. Sim. Não é isso, mas é uma coisa que o nosso passado, né? Deixa o homem com essa sensação, com essa dificuldade de se cuidar, né? E buscando muito mais cuidar da família e dos filhos, né? Isso então, é cultural. É cultural, exatamente. Então, acho que esse é o maior problema e realmente a gente enfrenta isso na urologia. Como eu falei, muitas vezes é a primeira consulta que o homem vai na vida, entendeu? A gente via isso principalmente no serviço público. Entendi. Eu lembro quando eu fui procurar um urologista, porque eu tive cálculo renal. E eu tive cálculo renal porque eu tava num local com um amigo. Sabia que tu ia falar isso, cara. Eu sabia, essa história Eu tava. Coincidência, eu tava né? no local. Sempre esse, né? O amigo é o que mais te ferra, cara. Cara, Esse é por isso, hoje eu ando é... sozinho, não ando mais com um amigo. E aí eu falei assim, esse amigo é médico. Uhum. Eu falei, cara, eu tô tomando antibiótico, remédio. Aí, não, vamos tomar cerveja. Eu falei, cara, não posso. É diurético, pode sim, diurético. eu sou médico, eu sei o que eu tô falando. Falou assim. Aí eu lembro da empadinha chegando, da cerveja e tal. Conclusão, eu tive naquele 3 horas depois, eu tava no hospital. Caramba. Um cálculo renal, eu falei, porra, Sandro. Ih, falei o nome do amigo, não era pra falar. E aí, brincadeiras à parte, né? Eu tive 2 vezes cálculo renal. E eu lembro que eu tava no hospital, fui parar na Casa de Portugal, se eu não me engano, né? Aí o médico fez lá o exame. Uhum. Tô fazendo já uma consulta aqui, né? Já tô direto, porque acredito que muitos homens acabam procurando urologista por causa dessas questões de cálculo renal. Não sei se de repente tem essa... Mas eu tive essa procura por causa disso. Uhum. Foi quando a pedra, ela tava ali próxima de sair com 3 milímetros e tal. E aí o Sandro chegou, olhou, ligou para um amigo, não lembro quem foi, ele falou, não, vai sair, é só beber água. E queriam me operar. Aí eu saí, ali, o pessoal não gostou lá na hora. Uhum. Só que no mesmo dia eu lembro que eu bebi tanta Heineken que saiu a pedra. E depois eu fui no urologista e ele fez o exame e falou, cara, não tem pedra nenhuma. Então assim, o homem ele procura mais o urologista pelas questões renais ou pela questão sexual? Então, depende do problema, né? Na verdade, e da idade, né? Porque muita gente passa a vida inteira e não vai ter um cálculo renal, né? Então, o homem ele procura o médico, o urologista, quando ele tem um problema, né? A verdade é essa. Né? Não é quando ele tem que fazer um rastreio, né? Um preventivo. Muitos só procuram quando tem o problema. E aí, às vezes, o problema pode ser um cálculo renal, pode ser uma disfunção erétil, como você falou, pode ser um problema, um sangramento na urina, pode ser uma dor abdominal, pode ser uma dor lombar, que é a questão do cálculo, pode ser diversos sinais e sintomas, né, que fazem o homem procurar.
ele nunca... muitos, né? Não estou falando que hoje tem muito mais essa consciência, mas a maioria, né, que a gente vê no consultório, principalmente no serviço público, né, onde o acesso é mais difícil, ele só vai realmente quando ele tem a necessidade, quando ele tem um sinal e um sintoma de alerta ou de alarme e quando ele fica preocupado, né? Aí ele ficou preocupado, ele procura o médico, né? Prevenção não existe, então. Não existe, mas não é o nosso normal no serviço público, né? Vemos isso também na saúde privada, claro que a gente vê, né? A gente vê, eu diversas vezes me deparo com pacientes que entram no consultório, doutor, vim fazer uma biópsia. Mas biópsia por quê? De quê? Então, me mandaram fazer uma biópsia. Fui no urologista primeira vez, meu PSA estava alto e me mandaram direto fazer uma biópsia. Entendeu? Então, assim, é difícil o homem procurar preventivamente, né? Muitas vezes é alguma coisa que levou ele a fazer essa procura, algum problema, ou alguma pessoa que se importa com ele, né? Que está ali vivendo com ele, convivendo com ele, que acende essa dúvida e fala, não, você tem que se cuidar, né? Você tem que viver mais, né? E vemos que isso vem acontecendo, mas ainda é a maioria que é desinteresse ou desinformação para realmente procurar antes de ter algum problema. Sempre na doença, né? Exatamente. Prevenção, ele né? frisou bem. É importante dentro do que você falou, Stefano, assim, para quem a gente que é da área da saúde, que é médico, os profissionais da área da saúde, fica um pouco mais fácil de entender isso. Mas frisar bem, o que é uma emergência, né? Que você deve procurar uma emergência realmente, sinais de alarme para você se preocupar, claro, dentro da urologia, e uma coisa que é eletiva, porque assim, existe uma confusão muito grande com relação a isso por parte das pessoas. Claro, elas não são obrigadas a saber disso, mas é porque elas também não são informadas com relação a isso. Você acha que tinha que aprender isso onde? Na escola? Na escola, porque isso aí você faz total diferença no desfecho da condução do caso, ou seja, não tem espaço para uma pessoa procurar uma emergência do hospital falando, doutor, eu vim aqui porque eu tô sentindo, vou criar um exemplo, uma dor há 5 meses. Não. E tem pessoas também que têm sinais de alarme, que tem que ir para emergência logo e ficam protelando com relação a isso. Então eu gostaria que dentro aí da tua área de atuação, da tua especialidade, o que caracteriza assim, as principais emergências? Eu acredito que o cálculo renal é o carro-chefe da urologia, né? E assim, alguns sinais e sintomas que, não, realmente, eu devo ir procurar emergência ou, não, isso aqui eu vou marcar uma consulta com o Dr. Stefano no consultório dele. Como é que funciona isso, Stefano? Cara, são muitas patologias que a gente pode colocar dentro dessa pergunta, né? Lista as principais, assim, escolhe 5 principais e faz claro essa... que quando a gente fala de coisas benignas, né? Tipo, cálculo é realmente o número 1, né? E o cálculo ele pode ter dor, pode ter vômito, náusea, isso relacionado à dor, né? Pode ter também sangramento, né? Algum grau de infecção. Sangramento aonde? Na urina. Na urina. E, enfim, tem vários sinais e sintomas relacionados a esse tipo de patologia. E a dor, Stefano, seria onde? A dor muito, muito inicial, percebida ali na região lombar, né? Foi a pior dor que eu tive. Então, e foi exatamente isso. Eu achava que eu queria, por exemplo, urinar, defecar, não conseguia. Aí vinha a dor na lombar. Isso. Eu falava, cara, eu tô com uma dor na coluna que tá acontecendo. A primeira vez que eu tive, desculpa te interromper, a primeira vez que eu tive, eu fui parar no Salgado Filho. Eu sempre tive plano de saúde. Aí teve um dia que eu era jovem, devia ter uns 25 anos, falei assim, pagar plano de saúde não uso. Fiquei 3 meses sem pagar. Aconteceu. Assim. É sempre assim. E aí eu fui parar no Salgado Filho, porque eu morava no Meia, fui parar no Salgado Filho, o bombeiro foi lá em casa e me levou, chegou no Salgado Filho, uma dor. E eu lembro que eu tava com tanta dor que eu vi um cara da Light queimado. Eu cheguei pro cara, ele tava normal, ele tava todo queimado. Aí eu falei assim, eu queria estar no lugar dele. Aí a médica, não fala isso. Você não sabe o que você tá falando. No dia seguinte eu fui embora, ele ficou lá. Sim.
E eu lembro que a médica só tinha uma médica para atender todo mundo Salgado Filho. Ela me atendia e atendia o menino que estava chegando com o joelho ralado. Isso. Aí eu falei, doutora, como assim? Ela, o pessoal tá preocupado com o Parque de Madureira. Eu não esqueço disso que ela falou. Então o pessoal às vezes não tem noção o que os médicos sofrem dentro do setor público. Exatamente. Nessa informação que você deu, é muito importante, eu fiz propositalmente essa pergunta, porque o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade. E falta muito isso na população brasileira. Isso. Do tipo, você tá falando uma situação, olha o que você tá puxando. Ou seja, um homem, você tinha que idade, mais ou menos? 25. Né? Um homem de 25 mais de 10 anos, 30 anos, começa com uma dor lacinante na coluna lombar, insuportável. Não bebia água, tava no trabalho, num sol Exatamente. absurdo, desidratado. Uma dor insuportável na coluna lombar, sem relação com esforço, ou seja, tu não carregou um vaso de samambaia sozinho, do nada começou essa dor. E aí, cara, assim, a medicina ela tem muito isso. A caracterização dos sinais e dos sintomas e principalmente da dor num escalonamento. Falam que é igual parto, é verdade? Exatamente, eu não sei na escala da dor, a dor do cálculo está entre as 5, na escala da dor, entre as 5 maiores dores. O Stefano pode até me corrigir e classificar melhor isso. Então, assim, é importante a gente estar falando com relação aí a um carro-chefe da urologia que acontece muito no homem, que é o cálculo renal. Então, vamos caracterizar isso aí. Como é que funciona isso, Stefano? Idade, qual é a idade, escala de idades, como é que é essa dor? E aí justamente assim, procurar a emergência para ter uma resolutividade rápida, né, da situação. Cara, realmente uma dor intensa e, como o Erdi falou, muita gente associa, né, quando é no feminino, a dor ali do parto, né? Só para exemplificar, né? Mas como o Sandro, que tem uma especialidade muito relacionada à minha, né, nesse aspecto, a gente divide alguns pacientes até. Normalmente é isso, o paciente ele inicia um quadro de dor aguda, né? Independente se houve algum tipo de lesão, de atividade de impacto, ele pode estar dormindo e a dor pode começar, né? E ela não independe da sua posição, você pode estar deitado, sentado, em pé, tanto faz, vai doer da mesma forma. E uma dor ali bem importante, né? Que realmente muitas vezes não passa com analgésico comum, você tem que entrar com algum opioide até alguma coisa mais forte para diminuir o grau da dor. E hoje eu vejo que está relacionado sim a uma faixa etária, mas eu tenho pacientes de todo tipo de idade, entendeu? Desde a dona de casa que, como você falou, ela não consome muita água, né? Porque tem uma questão cultural também, tá? O brasileiro ele bebe pouca água em geral. A gente vê que isso acontece. Então, desde a dona de casa, seja ela de qualquer idade, até o paciente que está sentado no escritório, se não houver uma alimentação correta, né, uma gestão hídrica importante, né, regular, vários fatores podem levar à formação de cálculos, né? E aí são vários fatores que podem levar a esse tipo de patologia. E está relacionado muito muita gente chega no consultório e fala, estou com dor na coluna, né? Aí até você distinguir se essa dor é realmente do cálculo, né? Ou da coluna, como o Sandro falou, coluna lombar, é uma série de perguntas e tem essa confusão direto, né? Do paciente ter, às vezes, uma dor de coluna, né, e confundir com uma dor de cálculo. Tanto que ele já chega no seu consultório, como ele não tem acesso ele tem acesso ao urologista muitas vezes, não tem ortopedista, ou vice-versa, né, ele tem ortopedista e não tem urologista, ele já chega no seu consultório falando, não, eu tô com dor no rim, né, tudo na lombar é dor no rim, e nem sempre né, tem muitas coisas relacionadas à ortopedia também. Interessante, eu acho que dentro dessa caracterização aí, pra gente fazer um resumão, né, a lombalgia, que é a dor na coluna lombar, né, principalmente no homem, tem uma característica aí crucial para você determinar. Ou seja, foi o caso do Erdi, uma dor súbita, lacinante,
sem história de sobrecarga mecânica num adulto jovem, não aparece do nada, Entendi. você tem que suspeitar logo, poxa, isso aqui não é normal, não é uma dor de artrose ou uma dor de coluna, isso Não aqui peguei um saco pode de ser um cimento. cálculo renal, exatamente. E pra gente fechar um pouquinho dessa questão do cálculo renal, você falou homens e mulheres, mais comum em homens ou em mulheres, Stefano? É mais comum em homens, tá? Mas eu vejo um grande número de mulheres atualmente indo ao consultório com a mesma dificuldade, com o mesmo grau de dor. E muitas vezes a gente tem que, nessas mulheres, a gente tem que até, às vezes, intervir de uma forma mais importante, até cirúrgica, porque eu não sei interpretar direito por quê, mas eu acho que a mulher é um pouco mais resistente à dor, talvez. Né? Então, isso acontece com mais frequência, o homem procurar urgência porque ele é muito sensível à dor. Né? E eu acho que a mulher é um pouco mais resistente à dor. Então, ela posterga isso mais, ela associa muito às atividades do dia a dia dela, então acho que é mais comum o homem estar mais na emergência por causa desse motivo do que a mulher. A dor é absurda. Quando tu fala assim, eu tô aqui pensando da dor. A primeira vez que eu tive o cálculo renal, eu não bebia tanta água. Uhum. Aí quando essa pedra saiu, eu passei a beber água. Uhum. Quando eu tive a segunda vez o cálculo renal, mudou completamente o meu comportamento com a hidratação. Então eu bebo água o tempo todo. E eu nunca mais tive qualquer tipo de problema. Uhum. Então, assim, eu tive que apanhar para mudar um hábito. E eu tive, de fato, uma mudança no meu dia a dia com relação à água. Eu fico o dia inteiro com uma garrafinha. Eu ando com... meu carro é cheio de garrafinhas vazias. Acabou, mas tem lá, quando eu preciso, eu encho. Então a água hoje faz parte da minha rotina diária. E eu não tive mais calculando. Pode ser que eu venha a ter, não sei. Mas o que eu tenho mais medo da cirurgia... Não, a da dor é da cirurgia, que a gente teve até um colega que fez, né, o Saldanha, que é aquela cirurgia que você enfia lá por dentro do ureter, tal. Aquilo ali... Mas é uma cirurgia que a gente faz um tipo de anestesia que é a RAC, né? Normalmente você está sedado. Mesmo assim já tô... Não, mas eu entendo o que você está falando. Porque isso, o meu cunhado também já passou por essa, né, Thiago? E ele é uma dor que ele não esquece jamais, cara, também. Mas a dor que, por exemplo, a dor que você sente lá do cálculo, você fala assim, não, pode enfiar o que quiser porque eu quero perder essa dor. Eu entendo o cara falar isso. Só que eu tive um colega que fez uma cirurgia também nessa e teve problemas, complicações. Então, assim, é uma coisa meio tensa, né? Não é tão simples, ou não? Não, na verdade, depende do paciente, né? Depende das comorbidades do paciente, depende do cálculo, de que posição que ele está, de como é a anatomia do paciente. Então, muita coisa tem que ser levada em conta qualquer cirurgia, tá? Mas no cálculo é a mesma coisa. Então, tem vários fatores ali que podem levar o grande sucesso da cirurgia e outros fatores que podem dificultar a cirurgia a ponto dela ter alguma intercorrência. Então, são fatores sistêmicos do paciente, são fatores anatômicos, e são a decorrência da anestesia, talvez. Então, tem muitas coisas. Mas a pedrinha, assim, te falando de uma forma bem simples, assim. Você entra lá pelo ureter, joga alguma coisinha, um ácido lá, quebra a pedrinha, ela sai? Como é que funciona isso aí? Todas as pedras saem? Vamos lá, vamos dizer que tem um cálculo ali na junção uretero-vesical, que é onde você estava com o cálculo, né? Saindo ali do ureter e indo para a bexiga. Então a gente normalmente entra com equipamento pelo pênis, né? Endoscópico, passa pela próstata ali, entra na bexiga. Identifica o ósseo lá do ureter, que está o cálculo, né? Porque temos dois, né? São dois rins, ureter direito e esquerdo, e você identifica onde está o cálculo, passa um fio guia, passa o equipamento, chega no cálculo e a gente faz a fragmentação dele. Passa um fio guia, igual o eletricista passando o fio pra botar... Fibra ótica, cara. Eu lembrei do meu eletricista passando o fio. Pô, esse fio não tá indo aqui. Aí, porra, mas muitas vezes... Pô, vamos mudar de assunto. Muitas vezes o urologista é isso também, pelo amor cara. de Deus. É isso também.
Stefano, se você tivesse que resumir uma variável mais importante para você prevenir o cálculo renal, seria beber água? Chá de pedra, quebra-pedra. Tem essa... Muita gente utiliza, Pô, né, bebi cara? muito isso aí, cara. Adiantou nada. Então. Bebia chá de pedra. Tem gente que fala que é uma maravilha. Mas, Então, mas eu não faço essa prescrição, não. A variável mais importante seria beber água, né? Sem dúvida. Em qual quantidade, assim, por dia? Bem você falar isso, porque o homem também ingere, em geral, menos água, né, do que o sexo feminino. Eu tô bebendo aqui igual um maluco. Mas você passou por isso, né? Tu tem a memória da dor, cara. Memória da dor. A memória da dor é bizarra, isso cara. aí. E quando você tem a memória da dor, ela corticaliza, né? E aí você fica assim, cara, com medo de fazer e fala assim, não, opa, agora eu vou me cuidar, né? Então, assim, interessante você falar da água, né? Do volume de água diário aí, quanto você aconselha a pessoa beber de água por dia? Tem algum protocolo, alguma coisa da sociedade? Cara, tem vários protocolos, né? Mas na verdade, não são protocolos, são mais recomendações, né? Mas ali entre 2 e 3 litros dia já ajudaria bastante a diminuir essa incidência. É importante você falar, porque para as pessoas até que estão escutando, não há. Caramba, agora eu vou beber um galão de 5 litros, 10 litros de água. E fica né? 2 dias assim, sem beber nada. Exatamente, não, tá para compensar, né? Não, hoje eu bebi 10 litros, amanhã eu não vou beber nada, entendeu? Então, cerveja ajuda? Cara, é diurético, né? É diurético. E tem água também, né? Mas não é o consumo principal, né? Eu salvei tua vida, cara. Eu salvei tua vida. Ele salvou sua vida, eu salvei cara. sua vida. Mas, assim, 3 milímetros também é um cálculo bem tranquilo, tá? Acima de 6 milímetros, 6,5 milímetros já então é o tamanho. Na verdade, o tamanho influencia. Para a gente entender se tem essa possibilidade de saída natural, né? De eliminação natural, mas assim, o tempo de decorrência também é importante, né? O paciente, às vezes, ele tem algum distúrbio anatômico ali no ureter, né? Ou no rim, e aí impede que o mesmo cálculo de 3 ou 4 milímetros, que sejam menor do que o limite ali de 6, que ele possa ficar impactado, e acontece. Então, a gente tem que avaliar ali tanto o tamanho do cálculo, né, a posição que ele está, né, e a trajetória dele, e o delta-T também, né, o tempo ali de evolução da dor. A genética influencia isso? Por exemplo, na minha família não tem ninguém que teve cálculo renal, eu tive. Existe alguma relação, se o meu pai teve, a minha mãe teve, eu posso vir a ter ou não tem nada a ver? Cara, essa observação, ela não é hereditária, assim. É muito mais uma questão realmente de consumo, né? Social ali, na parte social do paciente, né? De ter realmente uma vida ativa, né? Um consumo tanto saudável, hídrico quanto de alimentação considerado saudável, do que uma hereditariedade, mas tem essas questões anatômicas também que podem interferir, tá? Mas a hereditariedade não é observado. Importante essa pergunta porque, assim, a gente vê muito isso com os pacientes, né? Esses critérios cirúrgicos que você falou foi fundamental, porque o paciente, ele fala muito isso. Doutor, eu tô com cálculo renal, né? No seu caso, eu não sou urologista, mas estou criando uma situação que acontece muito na minha especialidade. Doutor, eu tô com uma patologia tal, trazendo aqui pro seu caso, eu tô com cálculo renal. O meu amigo operou, por que o senhor não vai me operar? Aí você fala, não, você não tem que operar. Aí tem paciente que acha, esse médico não sabe de nada, porque eu ouvi falar na internet, ou meu amigo fez e teve que fazer uma cirurgia, por que ele não vai me operar? Então esses critérios que você definiu foram muito importantes para as pessoas entenderem que a definição de um procedimento cirúrgico, no caso do nosso programa de hoje, a urologia e o cálculo renal, ele está baseado em cima de critérios de exames, avaliação do médico especialista para indicar o procedimento cirúrgico ou não indicar o procedimento cirúrgico. E isso aí. E importante dizer também o seguinte, muitos pacientes vão no nosso consultório, chega lá com uma ultrassonografia, uma tomografia
com cálculo no rim, né? Então, assim, a presença do cálculo em si, ela não dá dor, né? Não é o cálculo em si que dá dor, tá? Não é... eu tenho um cálculo, vou ter dor. Não é assim que funciona. O cálculo, você pode ter 2, 3, 4, vários cálculos dentro do rim, tá lá no cálice, né? Porque o rim tem alguns cálices também. Depois a galera vê a anatomia do rim aí. Então, você pode ter vários cálculos dentro de um cálice renal, né? E eles não estão causando o que realmente dá dor, que no final das contas é uma hidronefrose ou uma dilatação do sistema renal, entendeu? É isso que causa dor. A presença do cálculo em si não é o que leva a dor, entendeu? A hidronefrose, essa interrupção de drenagem que o cálculo ali impactado vai causar, entendeu? Vai levar a essa dilatação do rim que dá dor, entendeu? Então é importante a gente dizer que a presença pura do cálculo, ele pode você ter vários cálculos dentro do rim. Então, paciente, tem cálculo no seu ultrassom, fui lá e tem microcálculos. Não significa que você vai ter dor. Essa dor que você está sentindo não é do cálculo, tá? Não é do rim. Porque muita gente associa isso. Tem uma dor lombar, né? Igual o Sandro falou, na coluna lombar. E aí vai lá, faz um ultrassom e tem microcálculos dentro do rim. Eu tenho dor por causa do cálculo. Não é. Na verdade, se não houver dilatação no rim, não existe a dor. Existe um tempo de avaliação. Deixa eu reformular essa pergunta. Eu quero saber o seguinte. Tenho 40 anos. Eu quero verificar se há qualquer tipo de problema no meu rim. Eu posso procurar um urologista, fazer um exame, independente de não ter nada, e esse exame é periódico em quanto tempo? Aquela pessoa que está assistindo a gente, ela está ouvindo e falando assim, eu quero ver se eu tenho alguma coisa. Ela pode buscar, ela não tem nada. E se ela vai buscar, em quanto tempo que ela tem que refazer para ver se ela está ok? Então, Erdi, na verdade, cálculo renal, né, ele não é uma patologia que você faça esse tipo de rastreio, porque é uma patologia benigna, né? Você vai estar benigno quando a gente fala de outras, relacionada a outras patologias que realmente têm essa necessidade. Então, como a gente já falou, a hereditariedade ela não está muito relacionada ali, né? Mais outras questões de costume e anatomia, falando do cálculo em si. Então, essa obrigatoriedade, a gente não tem essa obrigatoriedade nesse tipo de patologia. A gente vê muito mais, agora falando do Novembro Azul, né? A gente está no Novembro Azul, é muito mais relacionada a esse tipo de patologia que tem essa necessidade, como câncer de próstata, né? Que tem essa necessidade de rastreio por toda esses critérios de hereditariedade, né? Também fatores sociais importantes estão associados. Então, acho que a gente observa que os protocolos eles são para esse tipo de patologia. O cálculo ele não tem essa necessidade de buscar atendimento prévio, entendeu? Entendi. É mais uma coisa que leva a outra. Interessante. Dentro do que você está falando, você pegou o cálculo aí que talvez seja... Você falou, quer dizer, talvez não. É o carro-chefe das emergências, né, das urgências na parte de urologia, mas ele acomete tanto homens quanto mulheres, né? Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco qual é a principal doença que você vê do ponto de vista aí da urologia que acomete o homem. Eu posso dizer que a principal e a mais preocupante, né, é, sem dúvida, o câncer de próstata, né? A gente está no mês aí do combate ao câncer de próstata, né? Então, acho que é a patologia mais preocupante, né? A mais dominante também, e é o câncer mais dominante no sexo masculino. Não é o que tem a maior mortalidade, mas é o que tem a maior incidência. Então acho que é o carro-chefe na urologia quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de saúde do homem, de necessidade de informação. Então é a patologia número 1 aí pra gente, como homem, ficar ligado. A partir de qual idade que o homem tem que procurar um urologista e realizar um exame de próstata? Tá,
Pela SBU e pelo Ministério da Saúde, o protocolo ele se deu uma estendida agora, agora não, mas tem um tempo já considerável. Mas 50 anos é a faixa inicial pelo Ministério da Saúde. Porém, quem tem algum tipo de hereditariedade, né, paciente que tem ou que tiveram familiares de primeiro grau, principalmente, tem que iniciar antes o rastreio, tá? Com 45 anos pelo menos. Indivíduos da raça negra também têm uma incidência maior de câncer de próstata. Então, essas faixas aí e essas amostragens já tem necessidade de fazer esse rastreio a partir dessa idade e preconizado ali pelo Ministério a partir dos 50 anos para os demais. Eu sempre converso com meus pacientes para a gente fazer ali a partir dos 40, né? Quem já tem ali, não só do primeiro grau, mas teve um avô, teve um tio, fazer ali a partir dos 40, pelo menos o PSA, o toque retal, entendeu? E aí, ou a partir dos 45, né, para quem nunca teve. Então, para quem não tem história nenhuma, né? Ou quem não tem nenhum tipo teve nenhum tipo de relação com a doença. Então, eu indico meus pacientes iniciar 40, quem tem alguma história, ou aos 45 para quem não tiver nenhum tipo de história. Excelente, eu tenho 39, então o Sandro já fez, né? O que acontece? Ficou nervoso, o Stefano é meu amigo, eu tô com 42 anos, eu tenho história de direta, Sério? eu tenho direta e eu assim, também tenho. eu já venho conversando com ele, venho protelando e queria até te faz. fazer uma pergunta aqui, porque foi uma coisa interessante o que você indiretamente quis aqui me zoar, né? Porque eu te conheço, pra quem te conhece... Eu tô falando aqui, eu já falei, 45 eu vou fazer. É isso aí que eu queria falar com o Stefano. Vamos lá. Stefano, qual ou quais os principais exames necessários para você fazer esse rastreio do câncer de próstata dentro desses critérios que você acabou de colocar pra gente? Cara, de uma forma geral, pro público geral, né, os mais importantes são o PSA e o toque retal. PSA, explica aí. O PSA é um hormônio, tá? Relacionado com a próstata. E ele se faz através de um exame de sangue comum, entendeu? Uma coleta de sangue. E ele existe ali um limite ali. Em alguns laboratórios é 4, em outros é 2. Então, se observa uma variação ali dependendo do laboratório. Mas existe ali um valor de referência, né, para a gente seguir. E então, PSA se faz através de laboratório. E o toque retal, explica aí. E o toque retal, aí depende do urologista, né, cara? Existe uma técnica... Não, eu falei brincando, mas é sério, cara. Porque, assim, existe um tabu muito grande com relação a isso. Sem dúvida. Então, assim, explica aí o toque retal. Mas quem tem culpa disso? Cacete Planeta, que ficava fazendo aqueles videozinhos do médico com um dedo desse tamanho. Vem, cara. E a gente tinha isso na televisão brasileira, cara, né? Em vez de usar a favor... Não, você tem que fazer. Ficava zoando, ficava sacaneando. E aí o homem que assistia aquilo, que hoje é um homem com 45, 50 anos, ele lembra daqueles caras que ficavam zoando lá, com o dedão, médico com o dedão. Vem aqui, meu querido, lembra disso? Exatamente, lembro. Eu particularmente nunca gostei daquele programa, mas enfim. Pô, importante. Cacete Planeta era engraçado. Não achava graça não, cara. Eu gostava do Mussum. Não, o Mussum é os Trapalhões. Do Mussum. Mussum é outro departamento. Trapalhões é gênio, não outra esquece. Coisa, Trapalhões é gênio. Didi, Dedé, Mussum, Zacarias é gênio. Mas isso gerou isso, né? Gerou o pessoal hoje com... Explica um pouquinho melhor, Stefano, até porque você falou que o câncer de próstata é um câncer que tem um prognóstico bom, né, favorável, uma taxa de mortalidade não muito grande, desde que você descubra e faça o diagnóstico precoce. E o exame do PSA e o exame de toque são fundamentais para fazer esse rastreio e esse diagnóstico precoce. Então explica pra gente um pouquinho do exame do toque, como é que é isso aí, de uma maneira agora sem brincadeira, pro público aí quebrar um pouco esse tabu e levar a coisa um pouco mais a sério, né? Não, realmente tem um tabu grande, cara. A gente vê isso. Não sei se diminuiu, não, de verdade, assim. Eu acho que
Como a idade também do paciente ainda é muito, não da geração atual, né? Talvez a geração atual tenha um pouco menos tabu que as nossas antigas gerações, mas existe ainda um tabu muito grande, né? E o toque retal, cara, é um exame bem tranquilo, tá? Se faz no ambulatório, num consultório comum, não tem nenhum tipo de necessidade de preparo. Na verdade, ele faz parte ali até do primeiro atendimento do paciente, quando ele inicia ali uma jornada com a gente. Então, a gente faz esse primeiro atendimento já complementando com toque. Mesmo se não tiver algum tipo de indicação, mais para rastreio mesmo. E ele é feito no consultório, bem simples de fazer e muito rápido também, tá? Então, o paciente ele não tem que ficar com receio, porque não vai sentir dor, não vai sentir... A gente usa xilocaína gel, entendeu? Então, que é um anestésico, né? Local, então é bem tranquilo de ser feito. E qual foi a outra pergunta? Não, e dentro do que você falou, importante que você falou, para quebrar justamente esse tabu, a coisa é uma coisa séria. Pô, o câncer de próstata é um câncer favorável ao tratamento, é um câncer que não tem taxa de mortalidade alta, desde que você descubra ele precocemente. O exame de PSA, que é o exame de sangue, é importante, mas o exame do toque também é importante, né? E você explicou aí os critérios para você realizar esse exame. E o que você avalia? Consistência, tamanho? O que você, quando você está fazendo o exame de toque, o que você está procurando ali, de acordo com a sensibilidade da tua avaliação, procurar das características da próstata? Quando a gente faz o toque, a gente acessa uma parte da próstata, você não consegue tocar, né, palpar a glândula de uma forma total. A gente palpa ela na parte mais da base ali, né, para ficar mais bem entendido. E exatamente isso, a gente vê o tamanho, né, mede o tamanho de acordo com a polpa digital, né, identifica ali a consistência dela, se é mais fibroelástica, mais endurecida, se tem algum tipo de nodulação, se tem algum tipo de lesão assim, suspeita, que possa indicar alguma irregularidade na próstata. E basicamente é isso. E a gente acessa uma região na glândula que tem ali, se eu não me engano, 60% a 70% de incidência. Então, existem outras partes da própria próstata que também manifestam a doença, né? Mas essa região onde a gente faz o toque, ela tem uma incidência até maior do que as outras. Então, por isso que é importante também a gente sempre fazer... É claro que o PSA é muito importante, tá? Mas o PSA, ele quando você tem algum outro tipo de manifestação de problema, né? De problema mesmo, relacionado à próstata, seja benigno, maligno, qualquer tipo, ou até uma infecção urinária, ele pode interferir no valor do PSA. Pode ser até sensível, né? Uma interferência sensível, ele subir ali muito pouco, mas ele pode subir, entendeu? Mas quando você tem uma alteração que é vista, por isso que é importante fazer os dois, né? Um complementando o outro. O PSA, né? Como você vê a manifestação do hormônio e tal, do crescimento, e a parte anatômica que você identifica através do toque. Um complementa o outro e os dois são muito importantes, tá? Interessante. E dentro do que o Stefano está falando, Erdi, a importância, né, da avaliação médica. A gente está vivendo um mundo hoje que me irrita um pouco, essa medicina de WhatsApp, essa medicina de que as pessoas dão, dá uma olhada nesse exame aqui, pô, tu acha que eu tenho que operar? Cara, o negócio não é simples. Se fosse simples, cara, não existia a faculdade de medicina, não existia ali toda uma vida dedicada a você ter uma capacidade técnica e sensibilidade de, com a polpa digital do seu dedo, identificar as características da próstata, se essa próstata está num processo de desenvolvimento de câncer ou não, se ela está num processo natural ali das características anatômicas dela. E por mais que venha a tecnologia
por mais que venham os robôs, é claro que essa tecnologia, o robô é tudo, é importante, nada vai substituir a formação acadêmica, científica e profissional do médico, e nada vai substituir, principalmente, a experiência clínica do médico nos seus atendimentos. Por isso que medicina é uma carreira ao qual você tem que ter a famosa hora de voo, né? Que os pilotos de avião utilizam muito esse termo. Então, galera, para vocês que estão assistindo, procure o médico, não se baseie em medicina de Instagram, em medicina de Google e por aí vai. E principalmente uma coisa importante, que se você falou dos exames de ultrassom, se vocês puderem, quando vocês fizerem um exame e for pegar esse exame no laboratório, cara, não abre o exame, não leia o que está no laudo e não tente entender aqueles termos e aquelas palavras assombrosas do tipo, como eu utilizo no meu exemplo, tem uma característica, um exame de ressonância magnética do joelho, que acusa, a maioria deles acusa cisto de Baker. O paciente chega apavorado achando que está com câncer, porque ele é o cisto, a palavra cisto que assusta. Ou seja, galera, não abra o exame, não tenta entender o que a medicina leva anos pra gente tentar entender, e depois de anos a gente também acha que também não entende tudo. Então acho que esse é o recado que a gente dá em relação a isso aí. Isso é educação, isso é muito sério. A gente está recebendo aqui algumas mensagens no nosso chat ao vivo, agradecer você que está assistindo a gente até esse momento. Grácia Keiter mandou um boa noite, Malu Cirilo também boa noite, Flávio Quaglia, Flavinho, grande Flavinho. Só tem fera braba nessa mesa, Norman Pedden. Só fazendo um cortezinho aqui, o Flavinho, que teve aqui no nosso programa, cirurgião plástico, os assuntos que a gente abordou aqui durante o programa, e curiosamente, né, teve um caso delicado essa semana, né, de um falecimento de uma paciente que foi procurar um procedimento de estética, de cirurgia plástica. Eu até sugeri ao Flavinho da gente fazer um programa 2, falando um pouco mais das técnicas cirúrgicas, né, e isso é importante. Mas um abraço aí pro Flavinho, valeu Flávio. Norman Pedden. Boa noite. Boa, gostei da campanha. Valeu, Norman. Fábio Elias botou assim: Stephanie é um excelente médico, fez minha vasectomia, que é um procedimento, digamos, entre aspas, digamos que simples, mas eu nunca tinha entrado em um centro cirúrgico e ele me fez ficar de boa, trocando ideia, mas aí completou aí. Depois ele apagou aqui a mensagem, mas ele escreveu de novo. Sem falar na equipe médica, que foi sensacional. E o hospital Chajamep. É o Centro Hospitalar MEP de Jacarepaguá. Que possui uma ótima estrutura e referência de Jacarepaguá. Valeu, Fabiano. E a Maria Helena Carvalho. Esse doutor Stephanie é um médico excelente. O pessoal tá enchendo a bola maneiro, aqui, muito legal. Obrigado. Tá Legal, hein? essa mensagem aí que mandou, achei interessante. Fala um pouquinho de vasectomia, existe critério? Como é que é esse lance da vasectomia? Quando devemos procurar? Existem critérios? Ela é reversível, não é reversível? Como é que funciona isso aí, Stefano? Cara, vasectomia é um procedimento... Primeiro só um minutinho. O que é a vasectomia, né? Vasectomia é um procedimento de esterilização masculina. Muito paciente está utilizando a vasectomia como um método contraceptivo, mas não está se tocando que ele é definitivo, tá? Então, muita gente chega no consultório falando, não, eu quero fazer vasectomia. Aí, quando você começa a questionar, perguntar quantos filhos, né, qual a idade, o paciente fala, eu tô com uma cônjuge nova e daqui a pouco talvez eu reverta. Eu falo, não, isso não funciona assim, né? Então, apesar de ser simples, é uma coisa séria, né? Tem que ser feita com muita seriedade. E tem o aspecto social, né? Você vai esterilizar o homem, né? Então, ele tem que estar ciente que aquilo até pode ser reversível, tem um tempo também que você tem essa possibilidade, mas não deve ser encarado dessa forma, tá? A reversão, ela, assim, é uma coisa que tem que ser bem construída na cabeça do homem, que pode não dar certo. Né? E por isso a vasectomia não tem que ser encarada como um método contraceptivo temporário, né? Ela é realmente definitiva. É um corte? A gente... Quer que eu fale a parte anatômica? Né? Porque uma vez, eu acho que quando eu era moleque, na escola eu vi como é que fazia um corte. Não é um negócio assim? Cara, a gente faz uma
Primeiro a gente faz um bloqueio anestésico no testículo, né? Traciona ali o cordão. Ui! Ui! Traciona ali o cordão inguinal e... Desculpa. Traciona ali o cordão, identifica o deferente, que é por onde tem o trajeto para a eliminação do esperma. E aí a gente faz a ressecção desse deferente, desse duto, né? E faz uma... Tem muita gente que tem várias técnicas, né? Eu já vi ex-staff meu fazendo só uma ligadura com fio, outros só amarrando, né? Outros que cauterizam e amarram. Então tem diversas técnicas, mas a princípio é seccionar ali o ducto deferente, amarrou, fechou, acabou. Então... Mas e como é que funciona na prática a produção ali de esperma? Não, a produção ela vai continuar existindo. Mas aí quando chegar ali por exemplo, ele tá num momento de ato sexual. Isso. Pra fazer a ejaculação não vai. E aí ele vai ficar o quê? Com dor? Não, o homem tem a ejaculação ou não? Como é que é isso? A ejaculação, na verdade, você está interrompendo o trajeto dele. Entendi. Né? A produção, ela vai continuar existindo, né? Só que você seccionou o trajeto. Então não vai ter dor, não tem nada disso. Mas vai ter o aumento da produção? Essa que é a minha dúvida. Não vai ter aumento Não vai também. ter. Eu vou ficar produzindo, o negócio vai ficar inchado. Não Vai explodir, não é isso? Não é isso, não. Ele é drenado, cara, na verdade, por características anatômicas, entendeu? O que é importante também falar é que depois da vasectomia, né, você ainda tem ali muito esperma dentro do conduto. Então, para a gente liberar o paciente para ter relação sem outro método contraceptivo, né, vai demorar aí de 90 dias ou 30 ejaculações. Então, o paciente pode ainda engravidar mesmo fazendo a vasectomia. Ele tem que respeitar o período que o urologista orienta ele, entendeu? E só depois de 90 dias faz um espermograma, que é um exame que vai identificar a azoospermia, não vai ter mais esperma no conduto, né, no trajeto, e aí sim ele está liberado para ter relação sem algum método contraceptivo. Cara, me veio uma ideia aqui, eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou fazer uma dinâmica aqui, Stefano. Vamos lá, pega essa caneca aqui, ó. Essa caneca aí, Diego, promote. E daqui, ó. Bota ela pra cá. Cara, depois a gente falar um pouquinho mais do câncer de próstata. Só pro pessoal entender aqui. Vamos lá, Stefano. Aqui é o testículo, né? Os dois testículos. E aqui é o pênis. Como é que é isso aí? O espermatozoide é produzido aonde? A ejaculação vai aonde? Você liga aonde? Faz essa dinâmica aí que vai ficar interessante. São os testículos? Testículos, e aqui é o pênis. Como é que o homem ejacula pro pênis? Como é que o espermatozoide chega aqui? E aonde que tu faz o laço lá, dá o laço pra parar de sair o espermatozoide? Faz aí. É um trajeto... Resumidamente, assim, enfim, tu corta aqui, ele sai daqui. Esse testículo tá diferente desse aqui. Ele então, tá mais desgastado. Tá mais tá desgastado. Tá uma porção de testículo aqui, ó, pronto. É uma outra técnica. Tá desvascularizado. Mas então, na verdade... Tu não quer ficar segurando o pênis, é isso? Não, tá aqui, não, deixa ele segurar. Aqui, não tem problema nenhum, cara. Eu sou médico. Aqui eu tô atuando como médico, vai. Vai lá, eu sou auxiliar, sou teu residente, vai lá. Então, na verdade, o deferente, ele sai por aqui, ele tem um trajeto... Deferente é um ducto, né? É um canal, é um canudo, é uma linha. Exatamente, um canudo. Exatamente. E aí ele vai procurar um orifício que está ali na uretra prostática, né, embaixo ali, e ele vai sair aqui pela uretra, para frente, pro né? Pênis pro aqui, pênis né? aqui. Então tem dois ductozinhos que um sai de cada lado aqui num ósseo, num buraquinho. Um daqui e um daqui, né? Isso. Dois fios aqui que chegam aqui, né? Basicamente é isso. Tá bom. E aí a gente faz resseca aqui, um de cada lado, e aí tá ligado E a ejaculação ainda continua? Por um período, e depois ela só tem o fluido ejaculatório. Só tem o líquido, mas não tem o espermatozoide. Não tem o espermatozoide. Tá bom. É importante, eu falei aqui assim, eu quebrei um pouco o protocolo, fiz uma brincadeira aqui. Não, mas é importante pra entender, cara, porque assim, muitas pessoas, isso que ele falou, eu vou fazer uma vasectomia porque eu não quero usar camisinha. Olha só que doideira, eu já ouvi isso. Isso. Você já deve ter ouvido Muitas isso. vezes. Cara, eu vou fazer... doença. Exatamente. Eu vou fazer vasectomia e não vou mais ejacular. Como é que funciona isso?
Então, assim, é interessante. Posso tirar o testículo aqui? Aqui já testilectomia, uma nova técnica cirúrgica. Orquectomia. Tu vê, cara, mas assim, é interessante tu ver, até eu sendo médico não sei os termos, assim, eu falei zoando aqui testilectomia, mas existe realmente a cirurgia para isso. Existe, claro. Então, assim, a medicina tem muitas características, muitas especialidades, e foi importante você falar isso justamente para elucidar um pouco isso, né, dentro de uma situação clínica aí que as pessoas procuram muito, vasectomia. A questão da camisinha que você falou, ou aquele, o marido, né, ele provavelmente já tem uma quantidade de filhos, 3, 4, e hoje você sustentar crianças no nosso país é algo difícil. Sim. Então ele pensa o seguinte, poxa, eu quero continuar transando com a minha esposa sem camisinha, mas eu não quero ter filho. O processo para fazer a vasectomia hoje, existe uma lei, né, que foi aprovada no governo anterior. Ela, a partir de... a regra tá liberado fazer a cirurgia, né, tá autorizado. É uma recomendação, na verdade é uma recomendação do Ministério da Saúde, que seja feita quando o paciente tem 2 filhos, né, ou a partir de 23 anos, dependendo do desejo, né, do desejo, da manifestação do desejo. Só que existe todo um processo que ele passa para fazer esse tipo de cirurgia, tá? Não é só ir no consultório. A gente, tanto no serviço público quanto no privado, tá? Essas autorizações de cirurgias, desse tipo de cirurgia, ela só se dá depois que o paciente ele passa por uma consulta com uma psicóloga, tá? Ele faz um planejamento familiar. Quem tem cônjuge tem que ter a manifestação da cônjuge legal para fazer, porque é por isso que a vasectomia é tão, apesar de ser simples, um procedimento cirúrgico, mas ele tem essa questão legal muito importante. Você está querendo dizer se um jovem de 20 anos quiser realizar essa cirurgia, ele não consegue? Cara, ele até pode conseguir com algum maluco que faça, entendeu? Algum maluco mesmo. Mas, importante, mas vamos lá, eu não faria. Eu acho que isso é importante você fazer, até para ficar um corte legal aí pro Stefano e a gente divulgar essa informação importante. Vamos lá, Stefano. Resumidamente, critérios formais orientados pela Sociedade Brasileira de Urologia para você fazer uma vasectomia tanto pelo SUS quanto pelo serviço privado. O paciente tem que ter 2 filhos, pelo menos, ou 23 anos e manifestação legal do desejo de infertilidade. Quem tem cônjuge tem que ter a assinatura do cônjuge, passar por um processo, não só quem passa pelo processo com a psicóloga, né, só quem tem cônjuge. Não, todos passam, mas quem tem cônjuge tem que ter o reconhecimento para realizar. Você já teve paciente assim? Sem noção. Idade? Vários. Muito, cara, é muito grande, a procura é muito... Você vê, rapaz, já escutei. Não, pô, cara, acho que eu vou fazer uma vasectomia porque eu não tô afim de usar camisinha. Olha só que doideira, e aí ele fala o que pra você? Não, então, muitos vêm com essa ideia de que... Primeiro, ele tem uma ideia na cabeça dele de que aquilo pode ser reversível, né? Outros vêm com a ideia de, não quero realmente ter filho, não é pra mim. E aí, você tenta despertar na cabeça dele que, assim, pô, você pode arranjar uma pessoa que seja sua parceira. E se essa pessoa quiser ter filho, né? Essa pessoa quiser ser mãe, né? Como é que você vai fazer? Então, o homem não pensa muito nisso. Ele pensa ali no momento e esquece, né, que tem essa necessidade. Porque essa questão que você não está falando é muito sério. A pessoa pensar na questão de transar sem camisinha... É porque, assim, acho que a gente é de uma época onde você tinha muito medo de transar sem camisinha, porque a AIDS, né, ela estava presente na televisão e os principais artistas que a gente via morriam. Sim. Né, era pouco tempo morreu. Então mesmo. A gente tinha ali um medo, né, aquela coisa de... E hoje os jovens não têm essa mesma informação, essa noção como na nossa época. Isso aí. E eles têm... As pessoas... É engraçado que tem muito medo, a AIDS, assusta e tal, mas curiosamente não é a AIDS que causa a maior mortalidade das doenças sexualmente transmissíveis. A hepatite é muito maior. E aí as pessoas nem falam em hepatite, por exemplo, né? Então, assim, é interessante ele colocar isso. E, acima de tudo, uma coisa que a gente está batendo muito aqui nos colegas médicos que estão vindo, no programa do Flavinho e do Daniel, a gente falou muito isso. Cirurgia é cirurgia.
não importa se ela é de grande porte ou de pequeno porte. Para você tomar uma decisão cirúrgica é uma coisa muito séria e muito importante, porque é cirurgia, pode ter complicação e pode levar a um agravamento da sua saúde sem a menor necessidade. A fimose é uma cirurgia simples. Mas assim, a responsabilidade jurídica em cima da vasectomia, né, é muito grande, porque você... Imagina, se você não tem um termo, não tem uma orientação, não está em nada escrito em lugar nenhum que o paciente concordou com aquilo, né, ou que ele foi orientado e muito bem orientado, que aquilo pode ser definitivo, e muitas vezes é por isso que a gente tem que fazer dessa maneira. Ele pode chegar daqui a alguns anos em você e falar, pô, mas você não me falou que isso aqui era dessa maneira, entendeu? Eu já tive pacientes assim que 30, 40 anos, 35, 40, alguns casos de paciente chegar e eu tenho já 2 filhos, quero fazer vasectomia, e aí você faz a vasectomia sem consentimento da esposa, entendeu? E isso não pode acontecer, né? Porque ao mesmo tempo já teve paciente que chegou e falou, não, eu fiz a vasectomia quando estava com uma outra pessoa e hoje eu tenho já 2 anos de relacionamento com uma outra mulher e essa mulher quer ter filho. Aí eu, sim, mas aí já tem 2, 3 anos que você fez, provavelmente não vai funcionar. Já tive até casos de 9 anos. Um paciente que foi querendo fazer reversão, já tinha 9 anos que ele tinha feito a vasectomia e eu falei, cara, muito provavelmente isso não vai dar certo. Aí ele falou, não, mas é porque essa mulher quer muito tentar. Aí ele foi e fez. A mulher acaba com o homem. Ou a mulher te joga pra cima ou te joga pra baixo. Não tem meio termo, cara. A gente fala muito isso aqui. Eu fiquei imaginando aqui o cara que faz a vasectomia. Assombração da mulher, né? Faz a vasectomia, não avisa a esposa e a mulher aparece grávida. Cara, isso é ilegal, né? Teoricamente, pelo que você falou, não? Critérios de protocolos e tal, cabe até critérios Não, mas ele disse que tem esposas que não ficam sabendo. E aí, mas isso não pode, teoricamente. Não, imagina essa esposa não fica sabendo, ela aparece grávida. O cara pode omitir também. Pode omitir, pô. Mas não tem um termo, a mulher não tem. Se você é casado, a tua mulher tem que autorizar, né? Às vezes mora junto, muitas vezes você pega nesse processo de ter que fazer o acompanhamento ali com a psicóloga, entendeu? Tem essa questão também. Cara, uma coisa muito séria que ele falou, porque assim, minha família é toda de advogados, né? E até minha irmã, que a gente conhece, você conhece também. Cara, trazer a tua irmã aqui, cara. Vamos trazer. Cara, o que a gente pega de processo médico, porque assim, o colega médico, coitado, a gente só entende medicina. Ele deu um vacilo na hora de indicar um critério, ou seja, você falou que dentro dos critérios, se você é casado, você tem que ter autorização da tua esposa, cara. Aí vai que amanhã ou depois a esposa quer ter filho ou dar alguma coisa, e isso cabe um processo, alguma coisa nesse sentido, em cima do próprio médico, entendeu? Falando, e outra coisa, aquela coisa, mas às vezes não é casado, não mora junto. Cara, eu não sou advogado, não entendo. Mas existem vários critérios jurídicos do ponto de vista do direito que, cara, se você tá morando há não sei tanto tempo com uma pessoa, é como se fosse casado, entendeu? Então, assim, isso é importante para abordar nessa situação, Na China, o governo paga se você faz a vasectomia pela quantidade populacional, diminuiu. Não sei se você sabe disso. Tem uma relação ali da população em estimular o homem a fazer a vasectomia para que tenha um controle populacional. No Brasil, a gente tem a pirâmide etária com mudanças significativas nos últimos anos, né? Sim. Muito fruto por causa disso. As pessoas preferem hoje ter pet do que ter filhos. Sim. E além disso, você tendo filho hoje, é difícil também criar, no nosso país, né, violência, né, desemprego. Então, também as pessoas buscam por causa disso. Acredito que é mais comum e o aumento dessas cirurgias tem acontecido nos últimos anos, ou não? Sim, a gente tem visto mais manifestação de infertilidade nos últimos anos. Eu participei, quando eu estava na residência de urologia, de vários mutirões de vasectomia, feitos pelo próprio serviço público, né? Então, a gente via vários casos, assim, né? Até tive alguns pacientes que a gente fazia mutirões, né? Então, assim, 10 pacientes no mesmo dia, né? 8 pacientes no mesmo dia. E aí, alguns
desistiram no momento ali da cirurgia. Na fila, né? Na fila. Na fila não, quase dentro Daquela fila indiana, mutirão, porque as pessoas têm ideia, mutirão. Viu a aquela fila tesoura? indiana. Não, pô, não sei se foi por meio da cirurgia ou se foi Na hora, pelo viu a tesoura, problema. falou o quê? É ruim. Talvez seja isso. Não, mas a gente tende a acreditar que é porque ele pensou ali, pô, talvez não seja o momento certo. Porque tem muita gente nova querendo fazer isso, entendeu? E acho que esse é o problema também. Não estão refletindo que em algum momento da vida, talvez por esse motivo que você está falando, ser difícil, né? Difícil você cuidar, difícil você fazer a gestão da casa, da família, né? Tá caro também, então a pessoa está pensando mais nisso. Mas quando o parceiro manifesta essa vontade, né? Como é que vai ser? Então, por que não usar um método contraceptivo que não seja definitivo? Né? Tem que se pensar nisso também. Existe uma complexidade muito grande, não é uma técnica... Sim, a técnica é simples, mas não deixa de ser uma cirurgia. Eu acho que a orientação e a informação são os melhores critérios aí para você estar optando em fazer uma opção de vasectomia ou não. Dentro, Stefano, da urologia, o que a gente está falando, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Novembro Azul. Como é que é isso dentro da nossa sociedade? O que é o Novembro Azul? A gente está no mês de novembro e realmente o Novembro Azul aí, a gente anunciou você não só falando da urologia, mas falando do Novembro Azul. Conta um pouquinho melhor aí o que é, como é que é essa campanha. Novembro Azul, como eu falei até alguns minutos atrás, igualmente foi feito com o Outubro Rosa, né? Essa massificação que teve conscientização do câncer de mama, teve também para o câncer de próstata, porque é o que tem maior incidência, né? Apesar de não ser o que tem maior mortalidade, é o que tem maior incidência no sexo masculino. E pegando lá um gancho de uma pergunta que você me fez, cara, e acho que eu não tive oportunidade de responder, hoje realmente se faz muito mais diagnóstico. As pessoas, apesar ainda de ser tabu, né, de ter uma dificuldade, às vezes geográfica, né, de chegar num posto de saúde, ou num hospital, numa clínica, eu falo isso no geral, né, no Brasil em geral, né, apesar de todas as dificuldades sociais, né, a gente tem ainda um montante de diagnóstico, né, de rastreio sendo feito muito mais do que era no passado. Você está dizendo que o investimento feito das políticas públicas... principalmente na prevenção na formação com relação ao exame de próstata, a gente tem um aumento significativo da população realizando esse exame? Sim. Com certeza. E é o que o Sandro falou, o câncer de próstata, a gente está diagnosticando mais, mas não significa que com esse diagnóstico você está tendo mais perda de paciente, né? Porque seria lógico, assim, porque são duas coisas diferentes. Uma é a prevenção, né? Uma é o diagnóstico, é o rastreio, e outra coisa é o tratamento. Né? E aqui no tratamento a gente percebe que também houve uma evolução. Né? Então, está tendo mais diagnóstico, muito mais diagnóstico, e, em compensação, o tratamento também evoluiu, né? Tanto tecnologicamente, quanto na forma de você direcionar cada paciente para um tratamento específico. Né? Hoje você tem protocolos mais bem definidos, a gente tem... nem sempre a cirurgia é a melhor opção, né? Depende da classificação do diagnóstico do câncer. Então, tem vários poréns ali que melhoraram muito o rastreio, né, e o tratamento também. Então, a gente percebe um aumento e, consequentemente, se não tivesse melhor aqui, a gente ia perceber mais mortes, porque mais gente está sendo diagnosticada. Tem estudos no Canadá, porque... Vamos retroceder um pouquinho. O câncer de próstata, ele demora, assim, a se manifestar. Né? Ele não é uma doença, ele não é um câncer muito parecido com alguns outros, que tem uma manifestação clínica, sinais e sintomas mais bem visíveis, muito rápidos. Não, ele demora bastante. Né?
ele tem ali você tem um tempo de trajetória que o paciente, às vezes, ele não vai sentir nada. Se ele não estiver fazendo rastreio, né? Por isso que o rastreio é tão importante. Se ele não vai sentir nada, até que um dia ele vai ter um xixi com sangue, né? Ele vai urinar sangue. Aí pode ser já tarde demais, se ele não estiver fazendo esse rastreio. Então, a manifestação clínica ela é muito... Ela não se dá rápida, ela demora. Então, e o câncer de próstata, o mais comum, né, o tipo histológico mais comum, que é o adenocarcinoma, ele se manifesta bem lentamente. Então, às vezes, o paciente ele vai ficar anos sem ter nenhum tipo de sintoma e com câncer. Como eu estava falando, tem alguns estudos canadenses que fizeram uma avaliação de pacientes que foram a óbito, né, ali com maior de 70 anos, maior de 70, 75 anos, que faleceram de uma outra causa, né? Eles fizeram esse estudo retrospectivo, faleceram de uma outra causa, uma outra morbidade, que não foi câncer. E aí, quando fizeram um estudo dessa próstata, desses homens, eles tinham células neoplásicas. Então, você vê que eles morreram de outra coisa, né? E tinham câncer de próstata e não sabiam. Então, existe esse tempo aí de trajetória. Não quer dizer que as pessoas não tenham que fazer o rastreio, tá? Porque pode ser que tenha muita gente pensando assim, pô, já que demora muito, eu vou largar de mão. Não é isso que eu estou falando. Mas, como a gente está vendo muito mais diagnóstico, deveria ter muito mais morte. E não é o que está acontecendo. Na verdade, a gente está vendo muito... O tratamento também evoluiu. Cirurgicamente, clinicamente, né? Radioterapia, outros tipos de terapia. Então, a gente tem visto aí uma evolução grande em todos esses tipos de ações aí no mundo da urologia e da medicina. Na prevenção, o pessoal comenta muito na internet duas coisas, né? Primeiro, que a masturbação... Aí é uma pergunta para ver se tem alguma relação. A masturbação frequente, se tem relação com relação à próstata, né? E também se, né, o indivíduo que realiza atos sexuais anais, né, ele tem também prevenção para essa situação. Isso tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Na verdade, todos os dois são estímulos na própria glândula, né, de produção de hormônios, né, a testosterona, por exemplo. Eu acredito que isso venha porque existe ainda... Isso está em estudo, tem vários urologistas que defendem que a testosterona, na verdade, ela não tem... muito se fala do câncer se alimenta do hormônio, entendeu? Da célula neoplásica se alimentar da questão hormonal, principalmente da testosterona. E tem muitos urologistas que já até fazem reposições hormonais, né? Algum tipo de reposição com testosterona bem focado ali em paciente com CA de próstata. E, na verdade, o que se observa, isso não está tão relacionado quanto a gente imaginava, né? Então, hoje, você perguntou do estímulo da glândula, né? Eu acredito que tem outros fatores mais importantes que façam esse tipo de alteração, entendeu? Que tenham que deem esse tipo de manifestação. Hereditariedade no CA de próstata, ele tem uma importância fundamental, entendeu? A gente observa que tem uma relação grande, assim, da hereditariedade, né? Principalmente ali em parentes de primeiro grau. Eu sou um paciente, provavelmente um paciente que tem que ficar preocupado, que eu tive 2 avós com CA de próstata, né? Tanto paterno quanto materno, então eu tenho que ficar ligado. O Sandro falou que já teve também, então esse aspecto é muito importante para esse tipo de câncer. Interessante. E dentro aí que você falou sobre testosterona, isso é importante porque é um assunto aí que os homens às vezes procuram muito a questão da testosterona por questões estéticas, para ficar forte. E na verdade existe todo um critério médico, ou seja, isso vem mudando muito ao longo dos últimos anos na medicina, aqui no Brasil, a questão da testosterona, né? Já se tem um viés que vale a pena, que é terapêutico, e dentro da urologia, como é que isso funciona, Stefano? Não, e só para fazer o corte que o Bruno tá botando aqui a água, tá com a gente. Obrigado.
E a gente está chegando aí ao final, então fica à vontade aí, porque daqui a pouco a gente vai fazer o fechamento. Pode estender isso aí de forma para a gente fechar a nossa pergunta, tá? Beleza. Agora foi, vai lá. Cara, então, você quer saber sobre a testosterona, como o uso da testosterona de uma forma terapêutica? Dentro da urologia, você usa, a urologia aborda a questão de testosterona no homem, como é que é? Você falou da questão da próstata. A gente vê... A testosterona é um hormônio, né? Dito como hormônio masculino. E a gente vê muito mais ela sendo citada quando a gente entra no caminho ali da andrologia, né? Da saúde sexual do homem. Né? Por isso que ela está muito em evidência. Tem essa relação aí do aumento da testosterona com aumento de libido, né? Do desejo sexual, né? Da produção da maior produção de vasodilatadores de uma forma sistêmica. E a testosterona ela pode ser utilizada assim como método terapêutico, né, para alguns homens que têm até problemas de infertilidade, né, de diminuição do próprio hormônio endógeno, né, que a gente consegue fazer terapia com hormônio exógeno, ou terapias até fitoterápicos que aumentam a produção de testosterona, como eu faço bastante utilização de fitoterápicos que não são o medicamento em si, não são o hormônio em si, mas que também estimulam a produção de testosterona, né? Tanto de testosterona quanto de outros agentes, óxido nitroso, que fazem vasodilatação também, saponina, que está muito relacionada a essa produção de testosterona e de vasodilatador. Então, tem várias opções hoje, não só testosterona exógena, que é a ampola desses fármacos que a gente vê a galera usando muito na academia. Então, existem outras opções hoje que fazem a mesma coisa, não na mesma intensidade, mas que podem ser utilizados com menos risco, né? Porque é um risco se não for feita da forma certa, né, por um médico que receite, que sabe o que esteja fazendo, né, seja feita por uso indiscriminado. É isso que a gente tem que combater, o uso indiscriminado desse tipo de hormônio. E ele pode causar algumas adversidades, né, e prejudicar ao invés de ajudar, até no desempenho sexual mesmo, ou o desempenho da forma física. Desempenho sexual, hein, Sandro? Esse assunto aí a gente tinha que ter abordado, mas vai ter que ter um 2. Não, vai ter que ter um 2. A gente vai fazer um Urologia parte 2, desempenho sexual, testosterona. Como é que é o que a Mari falou? Homem dominante, né? Você tá tudo interconectado, né? É verdade, sabia? Porque assim, a gente, todo convidado que vem aqui, a gente conecta as situações, né? Isso aí. E o tempo todo a gente fala entre os convidados. Por exemplo, o Simão aqui, o Sandro conversou sobre a questão de testosterona, hormônio de proteção importante para a recuperação, e já tocou no assunto de novo, com a própria Mari, relacionamento, né, com o pessoal da cirurgia plástica, com a nutrição. Caraca, não tinha pensado. De repente a gente faz um aí com todo mundo, igual aquele programa. Como é que era aquele programa que tinha Roda Viva, né? Tu bota um convidado lá no meio e vem todo mundo metralhando. Então, assim, acho que seria interessante, porque é muito assunto, né, cara? Você vê, a gente tinha várias questões aqui pra perguntar pra ele. Tem várias perguntas, e aí a gente foi falando. Só que a questão sexual, a gente realmente não. Vai pra fazer uma perguntinha. Uma outra coisa importante que é pra falar, associar a relação sexual com a questão do câncer de próstata, né? Já que a gente está falando aí do Novembro Azul. Tomar azulzinho ajuda? Porque essa é a maior preocupação do paciente que tem o câncer de próstata e tem indicação cirúrgica, é ficar com impotência sexual. Entendeu? Inclusive, essa é uma das maiores preocupações dele optar por não ter nenhum tipo de terapêutica, né? Eu tive um exemplo caseiro. Meu avô, a parte de pai, ele tem um preconceito muito grande, né? E ele optou por não ter tratamento por causa desse fator de risco da cirurgia. Calma aí, você está dizendo que a cirurgia de próstata impacta na vida sexual do homem? Sim, impacta. Hoje, a cirurgia isso é uma coisa que tem que ser mais bem dissertada, tá? Não é uma lei, tá? Mas
anatomicamente interfere por causa de umas coisas, de algumas relações da cirurgia com um nervo específico, né, uma vascularização específica. Então, isso aí, quando se opta pelo tratamento cirúrgico, e o paciente tem a possibilidade de terapêutica definitiva, ou seja, de ficar curado, né, da doença, existem algumas opções cirúrgicas que podem levar a algum grau de impotência, entendeu? Que podem levar. E hoje é muito mais comum dizer que a gente tem mais pacientes que saem sem esse tipo de efeito colateral do que os que manifestam, tá? Porque a técnica cirúrgica, ela se aperfeiçoa. Você tem vários tipos de cirurgia hoje que não se tinha no passado, que era basicamente só a cirurgia aberta, né? Hoje ainda no Brasil se faz bastante cirurgia aberta, né? Porque os cirurgiões, eles estão... a gente aprende aberta lá no nosso ensino, muito se aprende aberta, e quem vai se aperfeiçoando vai tendo outras opções de tratamento, né? A laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, ou até a robótica hoje, que também está sendo bem difundida, muita gente fazendo curso no Brasil. Então é uma realidade já aqui no Brasil ter cirurgia robótica. O toque, a gente trabalhava com toque, tem isso? Não? Lembra do toque, daquele equipamento? Terapia por onda de choque na urologia, até onde eu sei, não desconheço. Teve um colega teu, lembra? Teve um colega teu, terapia por onda de choque. Mas bom, no tratamento do CA de próstata? Eu desconheço. Toque na urologia eu desconheço. Eu sei para a parte de ortopedia, mas para urologia... Recentemente eu tive um paciente que ele foi procurar uma cirurgia de uma outra patologia do pênis, chama doença de Peyronie, que é o pênis torto, famoso. E aí eu nem sabia que essa opção existia, e ele viu isso na internet, ele procurou, catou e tal, achou um cara que faz tratamento com laser, com choque, com fisioterapias gerais lá, não sei qual tipo. E ele até me trouxe essa novidade, porque eu realmente desconhecia. E falou, não, doutor, tem essa opção aqui, não sei o que, prescreve para mim. E eu falei, tá bom, vamos ver se dá certo. E solicitei, mas não tive retorno, não sei. Então, isso está acontecendo para esse tipo de paciente. Agora, para tratamento de doença neoplásica, realmente os protocolos são bem definidos na oncologia para outras coisas. O pênis torto, ele tem um tratamento... Calma aí, não ri não. Não tô rindo, não. Não tô fazendo a pergunta séria. Hoje não é brutaria. Calma aí. Pênis torto. Uhum. E aí você tem tratamento, ele volta pro local, é isso? A gente tem que entender que tipo de doença que fez... Caraca. Que fez levar ele a ter... Não é ele ficou botando para um lado quando era moleque, o negócio foi ficando. Não, é doença mesmo. Normalmente algum tipo de trauma, tá? Algum tipo de trauma. E aí aquilo formou uma fibrose, depois fez uma calcificação. E aí foi levando, com o passar do tempo, o pênis para uma direção diferente da retificada. Normalmente é essa história que se tem, entendeu? Cara, ele falou esse tipo de trauma, pra quem não sabe, existe a fratura de pênis. Foi uma das coisas mais impactantes que eu vi durante a minha formação médica. Eu era acadêmico no Hospital Carlos Chagas. Aí Como assim? Explica o colega, isso aí. fratura de pênis. Aí o colega chamou, já era assim, 4 horas da manhã. Aí o outro acadêmico que tava acordado falou, caramba, Sandro, vem aqui. Olha o que chegou. Cara, uma fratura de pênis. Aquilo me impactou, devia estar no quarto período da faculdade. Sinistro. Aquilo me impactou de uma maneira, assim, que é uma cena horrível, porque o pênis, a fratura, na cena que eu vi, ele ficou em forma de L e um edema, assim. O edema. Um edema muito Mas ele tava mole, né? Ele tava torto, assim, cara. Mas eu digo assim, o fato dele estar mole... Não tava por causa do edema. O edema. Entendeu? O edema, não tava por causa do edema, entendeu? E assim, cara, quando eu olhei aquilo, sabe, impactou... Dói no nosso. Impactou de uma maneira tão significativa que, assim, eu vou até abrir uma questão pessoal minha. A incidência de fratura de pênis,
é quando você tá no ato sexual com a sua companheira por cima, Isso. né? É a maior incidência. Eu nunca mais consegui desenvolver essa com naturalidade, eu juro, cara. Porque isso causou um trauma tão cortical na minha cabeça que, sério, isso deve ter mais de 10 anos, cara. Tô falando quando eu tava no 4º, 5º período da faculdade. E aquilo impactou aquela... Quer dizer, não aconteceu comigo, mas nunca aquela mais memória aconteceu. da dor... Aí nessa posição tu troca, tu fala, sai amor. Eu não é que eu troque, mas eu não fico à vontade, entendeu? Eu fico preocupado, sério, cara, eu fico preocupado, porque assim, me vem aquela Pô, mas imagem, aí cara. você tem que controlar ali, né, cara? Não, eu Você- fecho o olho, eu tento... Você fez vasectomia, não? Não, ainda não, eu quero ter mais filho, né? Eu tenho só um moleque. Mas, cara, a eu quero ter fratura mais. de pênis, bizarro, é bizarro. O pênis não tem osso, né? Então a fratura, se dá quando você tem uma luxação ali do corpo cavernoso, né? Que são duas estruturas como se fossem cartilagem, né? Na verdade, é uma estrutura muscular bem fibrótica, né? E ela se enche de sangue, né? E aquela dilatação provocada aquela vasodilatação provocada ali por essa ocupação do sangue no corpo cavernoso é que faz a ereção. Então não existe parte óssea. E a fratura de pênis é exatamente isso, ele fratura os corpos cavernosos, né? Existe uma lesão ali nessa estrutura. E aí, o que fez, Exatamente. Sandro? E o mecanismo de trauma, resumidamente, é esse aí, o ato sexual com a sua companheira por cima. E só uma curiosidade que não tem nada a ver com a urologia, o ato sexual com a companheira em cima também tem muita relação com pubalgia do atleta, cara. Às vezes o atleta pubalgia, você tem que... É um dos fatores diferenciais. Você chega e fala, cara, você tá tendo muita relação sexual com a sua companheira por cima... Os jogadores aí, ó. Exatamente. E lá no Vasco a gente via muito isso, entendeu? A gente via alguns atletas que tinham esse tipo de pubalgia Aí e você eles tinha que falar falavam... pros caras não transarem. Não, aí você tinha que falar... jogador. Não, Pô, o jogador, acho que se tiver que vai fazer... falar isso pro opção, Romário. se utiliza outras técnicas sexuais com a sua companheira, né? Mas, enfim... É muito impactante. O Stefano explicou bem aí a situação da fratura de pênis. Mas e eu acho que é cirúrgico. Como é que é? Eu não sei, mas você não Stefano, falou no cirúrgico? hospital lá. O que aconteceu com esse rapaz? Ele foi transferido Botou um para ele foi transferido para outra unidade porque não tinha urologista na emergência lá, entendeu? Entendi. Mas é o quê? Cirúrgico? Como é que é, Stefano? Cara, normalmente é cirúrgico, tem que retirar aquela pele ali, fazer um desiluvar, né, o pênis. Nossa senhora. E fazer uma drenagem no edema, porque o edema é bem importante, e depois corrigir a fratura. Mas normalmente é cirúrgico. Eu acho que na internet deve ter, Não, tu eu bota quero fratura ver. de pênis, deve Tem, aparecer, cara, é impactante. Deve ser É impactante, impactante demais, cara. E, Stefano, pra gente aqui, a gente tá chegando no final, você falou aí da tua experiência médica, da tua especialidade, eu queria que você falasse aí um pouquinho do Stefano empresário, né, cara, dono de rede hospitalar, de ambulatórios, como é que é essa parte aí, que é uma coisa que não é muito comum na medicina, o médico cair para uma área de gestão, uma área empresarial. Resume aí em 2 minutinhos aí como é que é isso, Stefano, na sua vida, se você está gostando dessa experiência, se você quer avançar nessa formação aí, caminhar nessa parte de gestão. Cara, basicamente um desenvolvimento familiar, né? Eu me formei médico, né? A intenção era ser médico mesmo e exercer, até hoje exerço medicina, né? Mas é claro que quando você adquire conhecimento, você busca conhecimento, você vai tendo mais interesses, você se muda um pouco a sua perspectiva, né? E hoje eu me vejo fazendo muita parte da gestão, porque o Brasil precisa disso também, né? Precisa da questão, é claro, assistencial do médico é importante, mas o médico precisa, de uma forma geral, entender que o país precisa também estruturar melhor e conhecer melhor como que se faz, qual o caminho para a saúde, né? Qual o caminho para a saúde pública, saúde privada, e ter uma boa gestão, né? Tudo passa por isso, né? Ter boas pessoas, né? Ter um time responsável, ter valores, né? Acho que falta muito na questão, na medicina, na parte médica,
a gente desenvolver isso mais, porque o médico ele fica muito fechadão ali na teoria, né? Você não tem outro, pelo menos quando eu fiz medicina, né? Você tinha algumas cadeiras que a gente seguia e a medicina era estritamente, né, aquilo, né? Ela não, a sua cabeça não se abria, né? Você não via a comunidade como um todo. Você via o paciente só como um paciente, mas ele tem um aspecto todo diferente, né? Você tem que avaliar ele como um caso clínico, só que ele tem uma questão social. Ele tem uma... Será que ele tem condições de aderir àquele tratamento? Né? Então, essa questão técnica, eu via, né? Eu não sei como é que está hoje as cadeiras das faculdades de medicina, mas eu tenho percebido que isso até tem dado uma piorada. Então eu vejo que o médico ele está ainda bem superficial nessa questão da relação médico-paciente. Isso, antigamente eu achava que meus staffs, eu os via clinicando e eu via que ele construía uma relação médico-paciente, né? Eu tinha bons exemplos disso, né? E hoje eu vejo um médico totalmente despreocupado com esse tipo de relação, né? E é o que a gente vê de uma forma geral, né? O que eu estava falando ali para o Erdi mais cedo, né? A gente está totalmente conectado superficialmente e desconectado de uma forma como pessoa, né? Como humano, Então, assim, nossos valores, eles estão muito superficiais, né? Acho que precisamos voltar a enxergar o paciente como um verdadeiro paciente e ser empresário também é isso, né? A gente lidar ali com famílias, né? Então, são famílias que estão ali o tempo todo tentando dar o melhor diariamente, né? Para construir uma coisa bacana, para dar o atendimento bacana. Então, você vê que é gostoso você estar dos dois lados. Você está na ponta, né? E ao mesmo tempo você está lá no macro, você vê, eu posso fazer diferença de uma forma muito maior do que ser um paciente só, eu posso fazer para milhares de pacientes, né? Então, na segunda-feira, que é meu ambulatório, né, eu faço para os meus pacientes que estão ali comigo. E nos outros dias, né, eu faço para os meus pacientes, para os meus colegas médicos que trabalham lá comigo, para os meus colegas gestores, né, para os meus terceirizados. Quantas empresas não trabalham em conjunto com a gente, são outros parceiros muito responsáveis. Então, acho que a gente tem que manifestar mais essa responsabilidade social, essa ética, resgatar essa relação médico-paciente. E tudo isso tá nos dois, tá no Stefano médico, né? E no Stefano empreendedor, empresário, enfim, acho que é importante ter essa visão, porque é isso que vai fazer a diferença, cara. Essa superficialidade tá com nada. Legal, eu percebi aqui que você ficou emocionado, né? Um pouquinho, porque é uma história familiar, de muito tempo, né? São 22 anos aí. 22 anos aí, meus pais construindo isso, né? E participar disso é muito bacana. Ótimo. Sandro Mansur chegando aí. Sandro também ficou emocionado, né? A história dele é maneira, cara. Pô, cara. É um cara do bem. Ó, Stefano, a gente tá chegando no final, a gente até passou um pouquinho do nosso tempo aí. Cara, que programa espetacular. Eu fiquei aqui fazendo algumas perguntas, me sentindo aqui até um paciente, mas levando para quem está em casa assistindo assuntos que são difíceis de ser encontrados. Quando você bota no YouTube, podcast corologista, não tem, cara. Não encontra, não acha. Então, assim, eu tenho certeza que o que foi falado aqui hoje vai ajudar muita gente, né? Muitos homens aí que possuem dificuldades de ter informações básicas. E aí o que o Sandro falou, a gente tem que marcar de novo de estar conversando, porque a gente tinha muitas perguntas e a gente não conseguiu fazer, né, Sandro? Exatamente. Muita coisa aí para abordar, mas vai ter o 2. Vai ter o 2. E aí vou deixar você à vontade para fazer as considerações finais aí do nosso programa. Bom, queria agradecer vocês mais uma vez. Foi realmente uma oportunidade muito, muito legal.
Eu já converso bastante com o Sandro sobre diversos assuntos. A gente bate altos papos aí de teorias, né? Mas é essa pegada que eu coloquei no final, que eu também converso bastante com o Sandro. E são essas coisas que levam, que fazem diferença para as pessoas, né? Então, eu acho que o nosso trabalho faz muita diferença como médico. E você, muitas vezes, vê um paciente como um procedimento, né? Como uma consulta, mas ele vai estar ali confiando em você, né? E ouvindo você e querendo que você conduza a vida dele, né? A partir daquele momento que ele está fragilizado, que ele está querendo viver mais, né? E só você vai poder garantir, vai poder orientar. Então, essa diferença tem que ser... Os colegas novos que estão se formando têm que ter essa consciência, cara. Tem que ter essa consciência. Eu queria agradecer muito vocês mais uma vez. Agradecer a minha família, meus amigos. Não sei se estão todos vendo ainda, tá tarde já. Mas agradecer quem trabalha comigo todos os dias, meus colegas, né? Nossos gestores lá também. E esse programa aqui é para eles. Espero que tenham gostado. Pô, parabéns. Doutor Stefano, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, tem lá o Instagram, tem onde é que você atende, o que você pode passar aí pro pessoal? A MEP tem alguns Instagrams. Na verdade, vocês podem entrar no @AMEP Assistência, AMEP Assistência Médica, tá? Nós temos uma outra empresa também que tem @AMEP Saúde, uma outra empresa nossa. E eu atendo na unidade da Taquara, que é, na verdade, na Miguel Salazar, que é o CHAG, que é o Centro Hospitalar MEP Jacarepaguá, na Miguel Salazar, toda segunda-feira. E é isso. Quem quiser entrar em contato, pode ligar para a nossa central. Legal. Né? Tem um número lá no A gente site. vai deixar Instagram. disponibilizado lá nas Isso. redes, né? Até porque você sempre está aí disponibilizando a tua empresa, as tuas redes hospitalares de farmácia para as ações sociais. Então sempre a gente vai estar colocando lá no Instagram. Beleza. E o pessoal aí que quiser um urologista de qualidade e de acolhimento, esse é o cara. Esse é o cara. Então, ó, pessoal, na descrição, Instagram da MEP, também o Instagram do doutor Stefano, a gente vai deixar lá para você poder entrar. Tem o Instagram do doutor Sandro Mansur, o meu Instagram que tá lá, e do Promovecast. Não deixe de seguir o Promovecast nas redes sociais, também compartilhar esse vídeo. Se você ficou assistindo até agora, é importante que você dê aí a sua curtida e também se inscreva no nosso canal. Chegamos a 200 inscritos. Hoje, olhando lá, a gente chegou a 200 inscritos. Legal. Então, assim, a gente está fazendo um crescimento natural. A gente chegou também a 1000 seguidores no nosso Instagram. Legal. Então, agradecer a todos vocês que têm Agradecer a galera. compartilhado. Bem orgânico, né, cara? Um negócio devagarinho, com qualidade. Isso é aí. bom, Então, é agradecer a importante. todos vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio da camisa do Etihad aí nas redes sociais, tá? E, pra gente finalizar, Sandro Mansur, recado final. Conceito Promove de hoje. Nosso Conceito Promove, ele vai para liderança. A liderança que eu vejo como uma característica primordial para um grande gestor. Um grande gestor, ele trabalha com números, com resultados, e ele depende de uma equipe muito grande para alcançar o seu sucesso. Mas a liderança que eu estou falando do Dr. Stefano é uma liderança muito diferente. É uma liderança conquistada. Não é uma liderança com imposição. É uma liderança que tem características primordiais à humanidade desse cara que eu posso considerar um amigo, do acolhimento, do amor que ele tem pela profissão da medicina, tanto é que ele não é só gestor, ele continua exercendo a medicina, continua atendendo seus pacientes e continua ajudando as pessoas. E essa liderança que ele jamais teve que utilizar uma imposição. A liderança a gente não impõe, a liderança a gente conquista. E quando a gente conquista a liderança perante a nossa equipe, você pode ter certeza que a tua equipe vai estar fazendo o que for preciso para você continuar sendo o líder que você é. E num futuro bem próximo,
essa liderança conquistada, com certeza vai ser um privilégio para o seu futuro filhote que está vindo aí ter um papai com essas características. Parabéns, meu amigo. Boa Uma noite salva aí pra de palmas pro nosso querido convidado. Valeu. Obrigado por tudo. Agradecer a todos vocês que estiverem com a gente semana que vem. Minha psicóloga Isso aí. aqui, Emily, que Vai ser recentemente maneiro. ganhou o título aí da Libertadores, tá? A gente aguarda todos Ih, vocês. Fluminense aí, ó. Aí, Um forte abraço, galera. tchau, tchau. Valeu. Junto, valeu, tchau, tchau.